Olá, minhas caras alunas e meus caros alunos da turma presencial 63, da turma online 08, do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Legale. Bem-vindos à nossa aula de 26 de maio de 2020. Olá, meus caros alunos e minhas caras alunas do curso de pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho do Legale, bem-vindos de volta. Nós estamos falando sobre as ações de indenização relativas às lesões acidentárias. E eu vinha falando no final do último bloco da questão da pensão mensal. Pensão mensal prevista no artigo 950 do Código Civil, não é? Que estabelece que a reparação pela perda total ou redução parcial da capacidade laborativa, ela se consubstancia no pagamento de valor de uma parcela mensal que reponha o percentual desta redução, se for parcial, ou o valor do salário, se for total. É um dispositivo do Código Civil, como nós já discutimos, e que não é aplicável apenas a acidentes do trabalho, é aplicável a qualquer tipo de acidente, a qualquer tipo de situação em que um ofensor possa causar uma redução desta natureza a outrem, não é? E o dano principal, não único, mas principal no acidente de trabalho é a redução de capacidade laborativa, falando em termos de dano material, não é? Bom, muito bem. E aí o que acontece? Acontece que esta pensão pode, nos termos do parágrafo único, ser exigida de uma só vez. De uma só vez significa que eu preciso fazer uma estimativa da data até quando esta pessoa viveria. E aí a jurisprudência mais ou menos fica aí entre 75, 78, 73 anos, não é? Ainda não há um ponto fixo nesta curva, mas, enfim, essa é a média. Entre 73, 75, 78 anos é a maior parte do termo final, não é? E isso acontece exatamente porque eu preciso de uma data lá no futuro que será a data em que vai terminar a pensão, né, a dívida do ofensor e o direito da vítima. Para quê? Para que eu possa fazer um cálculo projetado do pagamento em uma única parcela. Se o pedido não for em uma única parcela, então a pensão mensal é vitalícia. Vitalícia significa enquanto viver. E aí eu não vou colocar uma data para o término desta pensão. Eu tenho visto muitas petições iniciais, data vênia, mal feitas nesse sentido, em que o advogado pede a pensão mensal vitalícia até 75 anos. E aí o tribunal diz, olha, eu não posso julgar fora do pedido. Se o autor quer vitalícia até os 75 anos, assim será. Então, será vitalícia enquanto viver, se ele viver menos que 75 anos. Mas se ele chegar aos 75 anos vivo, para nos 75 anos. E isso, obviamente, é uma situação que distorce essas duas realidades. Mas distorce, novamente, data vênia, não porque o julgador está julgando errado, mas porque o pedido está limitando o julgador neste momento. Então, o pedido, vamos supor que o seu cliente queira receber de uma única vez. Então você diz assim, usando a faculdade do artigo 950, parágrafo único, o autor ou reclamante pretende o pagamento em uma só parcela e, para tanto, requer que Vossa Excelência arbitre o termo ad quem, o termo final, como sendo a data que ele completasse 78 anos, 75, aí depende do argumento que você vai usar.
Sucessivamente, se este douto juízo entender que o pagamento não deve ocorrer numa única parcela, então requer o pagamento da pensão mensal vitalícia, que é enquanto viver, abandonando-se assim aquela expectativa de 78 anos utilizada exclusivamente para o cálculo do pagamento em parcela única. E aí você me diz assim, mas por que eu tenho que fazer esse pedido sucessivo? Por quê? Embora o artigo 950, parágrafo único, diga que o ofensor pode optar pelo pagamento em uma só parcela, o Tribunal Superior do Trabalho tem jurisprudência tranquila no sentido de que, quando eu digo jurisprudência tranquila, eu estou dizendo assim, não há divergência jurisprudencial. É uma jurisprudência mansa, tranquila, pacificada, no sentido de que o fato do reclamante pedir em parcela única não significa que o juiz está obrigado a deferir em parcela única. Que o juiz pode, e quando eu falo juiz, eu estou falando desembargador, ministro ou julgador, pode, atenção, dadas as peculiaridades do caso, decidir que, neste caso, por conta destas peculiaridades, é melhor que ele receba a parcela mensal. Então, esse é o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho ao qual eu me rendi, porque o meu posicionamento pessoal era no sentido de que exigir o pagamento em parcela única era um direito potestativo do ofendido, da vítima, nos termos do que estava escrito no parágrafo único do Código Civil, do artigo 950 do Código Civil. Mas o Tribunal Superior do Trabalho entendeu que não, que o juiz poderia, analisando o caso concreto, dizer, puxa, aqui era melhor que ele recebesse em parcelas mensais. Levando, isso o TST não diz, ele diz, observadas as peculiaridades do caso concreto. Mas levando aí em consideração que às vezes uma pessoa muito humilde, uma pessoa que não tem conhecimento ou experiência de vida, uma pessoa que recebeu um dano muito grave, e se ela receber este valor, tudo de uma vez, ela provavelmente vai gastar esse dinheiro sem preparo para isso, e depois ela vai ficar o resto da sua vida sem ter como subsistir, não é? Então o juiz tem que analisar no caso concreto quem é o reclamante, qual é a sua capacidade, qual é a sua cultura, para ver se é possível colocar na mão dessa pessoa um valor às vezes elevado de indenização e depois essa pessoa ficar o resto da vida sem ter uma fonte de subsistência. Então, muito bem, refleti a respeito disso e entendi que, de fato, o Tribunal Superior do Trabalho tinha razão nesse entendimento e passei a decidir assim, olhando o caso concreto, portanto, matéria de fato, o juiz pode converter o pedido de parcela única em parcela mensal. Só que, neste caso, a parcela mensal, é vitalícia. Eu não tenho uma data de término, porque a data de término ela só é colocada ali para o cálculo da parcela única. E 2, tem que constituir capital. Já falei isso para vocês, vou repetir. Embora o CPC diga que se for uma empresa de notória capacidade econômica, a constituição de capital pode ser substituída pela inclusão em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça tem súmula em sentido contrário. Independentemente da capacidade física, da capacidade econômica da empresa, nessa condenação é preciso constituir capital. E é preciso constituir capital porque o capital, cujos juros, cuja renda vai pagar essa pensão mensal, o capital não é do ofendido, não é da vítima, não é do reclamante, ele continua sendo do ofensor, mas ele fica ali bloqueado
para que ele produza renda suficiente para pagar esta dívida. No dia que a vítima vier a falecer, porque a pensão é vitalícia, a gente nunca sabe quando a pessoa vai morrer. Então, cessa a obrigação de pagar a pensão, aquele capital volta para o ofensor. Muito bem. Tá. O que eu ainda não falei para vocês a respeito disso? Eu não falei sobre o redutor, não é? E essa é uma questão que realmente eu também estou aplicando por disciplina judiciária, mas é uma coisa que me incomoda um pouco. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho também é pacífica, também é tranquila, no sentido de que quando o reclamante recebe de uma só vez, não é? Então ele opta por aquele pagamento de uma só vez e também enfim, de uma só vez, a parcela única, então ele tem uma vantagem adicional que é diferente e superior a essa situação do que aquela de receber aquele pingadinho todo mês. Então, ele invoca o princípio da proporcionalidade, que é um princípio que é íncito, é inerente ao direito, e diz, então aí a gente precisa aplicar um redutor. E normalmente o Tribunal Superior do Trabalho aplica um redutor de 30%. Então você calcula o que seria devido e aplica 30%. Não é? Então isso é uma coisa que você, quando for advogado, tem que ter em mente. Se você, e conversar com o seu cliente, se você vai pedir o pagamento em parcela única, é bem provável que do valor devido, 30% será deduzido por conta desse redutor da proporcionalidade. Por que isso me incomoda? Eu me lembro que quando veio o Código Civil de 2002, ele trouxe lá no artigo 400 e qualquer coisa que agora não me lembro, os juros compensatórios. Então, o artigo diz assim: quando o juiz verificar que os juros moratórios não são suficientes para a integralidade da reparação, ele pode fixar juros compensatórios. Os advogados de trabalhadores bancários, desenvolveram uma teoria no sentido de que o banco, além de pagar os juros moratórios que são previstos na lei trabalhista para qualquer trabalhador, o banco deveria pagar uns juros compensatórios, equivalente aos juros que ele, banco, cobra para colocar o dinheiro no mercado. E qual era o raciocínio? O raciocínio era assim: se o banco deixa de pagar a hora extra para o seu empregado, ele fica com esse dinheiro para colocar no mercado financeiro. Ele empresta esse dinheiro num juros mais elevados do que os juros trabalhistas. Então, o banco assume um lucro em virtude do descumprimento das normas trabalhistas. Então, com base nesse dispositivo do Código Civil, se criou esta tese. E esta tese não vingou. A Justiça do Trabalho indeferia esta pretensão, porque não se podia presumir que o banco, com o dinheiro que não pagou ao empregado, colocou esse dinheiro no mercado financeiro. O que me parece um pouco estranho, já que colocar o dinheiro no mercado financeiro é exatamente a atividade econômica do banco. Mas mesmo assim, se entendeu que não era possível, que não se podia fazer esta presunção e, portanto, o empregado bancário continuava a receber os mesmos juros moratórios dos outros empregados. Ok, pacificou esse entendimento, os advogados pararam de pedir, a tese morreu, fracassou. Agora é o inverso. As pessoas começam a dizer que recebendo antecipadamente a pensão em parcela única, a vítima, o trabalhador, vai usar esse dinheiro no mercado financeiro e obter vantagem. E por isso
tem que ter um redutor. Ora, se lá atrás, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, eu não podia presumir que um banco ia colocar dinheiro no mercado financeiro, agora, muito menos eu posso presumir que um trabalhador vai pegar esse dinheiro e colocar no mercado financeiro. Porque nós todos sabemos que o mercado financeiro não é fácil. O mercado financeiro não é para amadores. O mercado financeiro, para se colocar o dinheiro no mercado financeiro, é preciso ter conhecimento técnico. Eu, particularmente, não tenho. Não é? Eu para fazer investimento, eu sou um zero à esquerda. Então, imagina o auxiliar de escritório, o servente de pedreiro ou o chapeiro na lanchonete que sofreu um acidente do trabalho, ele vai pegar a indenização dele e vai aplicar no mercado financeiro? Isso é uma suposição completamente fora da realidade. Muito mais fora da realidade do que supor que um banco ia pegar o dinheiro que ele não pagou de horas extras aos seus empregados para colocar no mercado financeiro, não é? Agora, se a justiça não pode presumir que o banco vai pegar o dinheiro que ele não pagou ao seu empregado e colocar no mercado financeiro, certamente não dá para presumir que o empregado vai pegar a sua indenização e jogar no mercado, vai jogar na bolsa, vai jogar em fundos de investimento, fundos de ação, mercado imobiliário, ou quem sabe até num fundo cambial com a variação do dólar. Gente, é um raciocínio que realmente me incomoda muito. E me incomoda muito porque, quando foi no sentido contrário, que não era uma tese aplicada a qualquer empregador. Não era uma indústria metalúrgica, não era um restaurante, não era um posto de gasolina, era a banco. A tese foi rechaçada porque nós não podíamos presumir que o banco ia usar o dinheiro no mercado financeiro. Então, a tese do redutor é uma tese que realmente me incomoda muito. Mas o que acontece? Acontece que o Tribunal Superior do Trabalho tem essa tese de forma pacífica. E aí, não adianta eu aqui e os meus integrantes da minha turma também aplicam o redutor de uma maneira muito tranquila. Então não adianta aqui eu ficar tal qual Dom Quixote, não é, cavalgando contra os moinhos de vento. Agora, algumas coisas são importantes. O redutor não pode ser aplicado de ofício, ele tem que ser requerido na contestação, não é? Tem que ser tese de defesa, porque senão o juiz acaba julgando extra petita, né? Se o réu não pediu para aplicar o redutor, o juiz aplicar de ofício é um julgamento fora dos limites da lide. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o redutor só pode incidir sobre as parcelas vincendas, que é o benefício que o empregado tem pela antecipação, que a vítima tem pela antecipação. As parcelas que já foram vencidas, que já se passaram, essas não podem ter redutor, porque ele não tem benefício nenhum em recebê-las todas de uma vez. As parcelas vencidas são recebidas todas de uma vez. As vincendas é que estariam levando aí algum proveito à vítima. Então o redutor tem que ficar mesmo para as parcelas vincendas apenas e não para todas as parcelas. E por fim, não é? Esse percentual de 30%, na minha concepção, é o máximo. Mas a gente tem que analisar cada caso concreto. Então, eu não vou aplicar 30% na antecipação de uma pessoa que tem 65 anos e vai antecipar até os 75, vai antecipar 10 anos. De uma outra que sofreu um acidente com 40 anos e vai antecipar até 75, que são 35 anos. Quer dizer, este segundo, que tem 40 anos, ele tem uma vantagem, eu estou usando entre aspas, porque é a posição do Tribunal Superior do Trabalho, mas ele tem uma vantagem muito maior. Eles estão antecipando 35 anos de indenização, enquanto o outro está antecipando só 10 anos. Então, não é uma regra fixa, 30%, 30%. 30%, para mim, um percentual já no nível máximo. Eu não me lembro de ter visto nenhuma decisão do Tribunal Superior do Trabalho fixando redutor superior a 30%. Esses 30%, eles têm que ser aplicados
pelo princípio da proporcionalidade, que é o princípio que o próprio Tribunal Superior do Trabalho usa para aplicar o redutor. É o princípio da proporcionalidade. Então eu não posso aplicar 30% para quem está antecipando 35 anos de indenização e 30% para quem está antecipando 10 anos de indenização. Porque aí há uma desproporcionalidade. Então esse que está antecipando 10 anos, ele tem que ter um redutor menor, ok? Tudo isso tem que ser trazido ao debate, seja pelo advogado do ofensor, normalmente a empresa, aqui no caso a gente está falando de lesões acidentárias, é a empresa, não é? O advogado da empresa tem que invocar a aplicação do redutor e da teoria e do princípio da proporcionalidade, como o advogado do ofendido, da vítima, do trabalhador, tem que discutir que, se for para aplicar, então que se aplique apenas sobre as vincendas e não sobre as vencidas, porque as vencidas, repito, são mesmo pagas de uma só vez, não é? Não há antecipação e, portanto, não há benefício, e que o redutor seja proporcional ao período de antecipação, partindo-se da premissa de que 30% é o redutor máximo. Então, se o período for médio ou pequeno, que esse redutor seja reduzido proporcionalmente, aplicando também o princípio da proporcionalidade, que funciona para os dois lados e não para um lado só, não é? Então, tudo isso tem que ser aí trabalhado. Bacana? Então, muito bem. Vamos ver o que mais a gente tem sobre dano material aqui no nosso material. Então, nós terminamos a nossa aula aqui, né? O marco inicial da pensão é a data da ciência inequívoca do dano, e o marco final depende, se em parcela única, uma expectativa de vida, que aí a jurisprudência vacila entre 73 e 78 anos, não é? Eu não vou falar vacila, varia, né? Ou em parcelas mensais, e aí sim, aqui ela é vitalícia, ou seja, enquanto viver. Então, sendo feito de duas formas, né? Uma de uma só vez é o parágrafo único, já falei bastante dele, não é? Muito bem. Se for pensão mensal vitalícia, tem que constituir capital cuja renda assegure o pagamento do valor da pensão. E mesmo esse parágrafo segundo, que fala de notória capacidade econômica, pode substituir pela folha de pagamento, o STJ está dizendo que não pode. O STJ que diz isso numa súmula 303 ou 313, agora não me lembro. Ok? Muito bem. Bom, o que mais que eu preciso dizer? A pensão mensal não é compensável com o salário, já que este remunera trabalho prestado e a pensão indeniza dano sofrido. Por que eu estou falando isso? Tem muito juiz que diz assim: a redução dele de capacidade laborativa é de 50%, mas ele voltou a trabalhar, está recebendo 100% do salário, logo não há dano a indenizar. Não, por favor, não é isso. Se ele recebe 100% do salário, 100% do salário paga 100% do trabalho. Ele está trabalhando. Então o salário está pagando o trabalho. A indenização é o dano pelo maior esforço, é pelo que ele precisa fazer a mais para continuar trabalhando. O dano está lá, e se está lá, precisa ser indenizado, ok? Outra coisa que também é bastante comum, até vou mudar aqui para cima, também não se compensa a indenização com benefício previdenciário. Uma súmula antiquíssima do STF já dizia: a indenização acidentária não exclui a do direito comum, não é? Aí aqui vem, em caso de dolo ou culpa grave, nós vamos discutir depois. Em caso de dolo ou culpa grave do empregador. Mas, ou seja, o que o STF diz nessa súmula muito antiga? Ela diz: o fato do empregado receber o auxílio acidente ou aposentadoria por invalidez não vai excluir, não vai mitigar, não vai influenciar na pensão que ele tem que pagar. E a Constituição Federal também diz isso. Olha lá, o artigo 7º diz assim: seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador sem excluir a indenização a que este está obrigado.
Aí depois vem aqui, quando incorrer em dolo ou culpa, que a gente vai discutir. A gente vai discutir ainda hoje, mas não é o que eu quero discutir agora. O que eu quero discutir agora é o sem excluir. Então, a indenização não exclui o seguro, o seguro não exclui a indenização, ok? Então, se o empregado voltou a trabalhar, graças a Deus que ele voltou a trabalhar, mas isso não significa que ele não sofreu um dano e que esse dano, se constatado pela prova dos autos, não é que ele existe, ele não pode ficar sem indenização, né? Eu já vi decisões assim. O empregado, ele tem 100% de perda de capacidade laborativa, mas ele recebe um auxílio da Previdência que é 91% do salário, então a empresa paga 9%. Não! Não! Porque aí ele usa o seguro para compensar a indenização. E esse raciocínio viola não só a literalidade da Constituição Federal, porque está claro ali que é sem excluir, não é? Como também a antiquíssima súmula 229 do STF, ok? Estes pontos não se misturam. Indenização com salário não mistura, indenização com benefício previdenciário não mistura. Bacana? Então vamos continuar aqui no material que eu tenho ainda sobre dano material. Além da pensão mensal, existem outros danos materiais passíveis de reparação, como, por exemplo, é sem excluir tratamento médico, passadas, e aí você tem que ter o recibo de consultas pagas e futuras, que aí pode ser através da instituição de um convênio, próteses, que ele venha eventualmente precisar em virtude do que aconteceu, despesas com medicação passadas, e aí você tem que juntar os recibos de compra dos remédios, e futuras, ok? Então, essas despesas, sem excluir outras que possa acontecer aí no seu caso concreto, que não venha na minha cabeça agora, mas essas despesas também podem constar da sua petição inicial. Se, por conta do acidente ou da doença, essa pessoa precisa fazer um tratamento médico, vamos dizer, para o resto da vida, tomar uma medicação para o resto da vida, né? O ofensor, além da pensão mensal, ele tem que reparar estas despesas de remédios e médicos que a pessoa gastou no passado, e aí você precisa trazer os recibos, não é? Não basta receita, tem advogado que traz receita. Não basta receita, precisa saber se ele comprou o remédio ou se ele pegou de graça no SUS. Então você precisa trazer o recibo. A gente está falando de reparação de dano material. O material é palpável, eu posso pegar. Não é? Então tem que ter o recibo. Não tem recibo. Não tem recibo, não tem dano ressarcível. Né? E futuras. Então vamos supor que aquela determinada doença ele vai ter que fazer consulta médica e acompanhamento médico para o resto da vida. Eu não vou inventar nenhuma agora aqui porque eu não sou médico. Então aí você pode pedir sim a condenação na constituição de um convênio, não é? Desde que, repito, a sequela do acidente ou da doença exija um tratamento médico para o futuro. Então, dá para pedir. Essa questão da prótese, por exemplo, não é? Então, às vezes, a pessoa perdeu a mão, perdeu o pé, perdeu uma parte da perna. Ela tem, claro, que dentro das limitações que a ciência tem, mas ela tem como recompor isso de alguma maneira. E olha, raramente, eu estou para dizer assim, 1 para 50 casos em que você tem amputação, o advogado lembra de fazer o pedido da prótese. Não é? A prótese, o custo da prótese faz parte da reparação. Lembra? Eu falei no bloco anterior, se não me falha a memória. Indenização, ou num dos anteriores. Indenização é indene, não dano. Você precisa tentar trazer a pessoa para a melhor situação, mais parecida com a que ela estaria se não tivesse suportado a ofensa, o ato ilícito, né, o acidente, o evento praticado pelo ofensor. Portanto, se a pessoa antes tinha a mão e hoje ela não tem mão, dentro do que a tecnologia hoje permite, né, pedir a condenação na prótese, para que ele tenha uma prótese de uma mão para tentar ali minimizar, mitigar essa situação, ok? E eu repito, cada 50 casos, eu estou chutando, mas assim, me vem na cabeça de
de amputação, a gente vê que o advogado pede, além da pensão mensal, a prótese. Então, eu estou essa parte finalzinho aqui desse bloco para dizer para você que além da pensão mensal, existem outros danos e você tem que estar com a mente aberta para isso, para o caso concreto, ok? Vamos encerrando esse bloco aqui, no próximo eu já venho com o dano moral. Bacana? Então, até já. Olá, minhas caras alunas, meus caros alunos, voltando para este novo bloco, encerramos a questão da indenização por dano material e vamos falar, ainda que en passant, porque a aula de hoje não é destinada para isso, vamos falar da indenização por dano moral. Não é? A indenização por dano moral, ela pode ocorrer por N circunstâncias diferentes, dentre elas a ocorrência de um acidente de trabalho ou de uma doença ocupacional. Vamos dar uma olhadinha no que eu preparei aqui para vocês para hoje a respeito disso, ok? Então, dano moral, aquele que atinge bens incorpóreos. E aí, este autor, Francisco Antônio de Oliveira, que foi presidente aqui do TRT da 2ª Região, ele optou por uma definição exemplificativa, né? Tal como a autoestima, a honra, a privacidade, a imagem, o nome, a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, etc. Sempre que você encontrar uma definição desta linha exemplificativa, ela tem que terminar com etc., porque nós não somos capazes de enumerar todos os possíveis efeitos do atingimento do patrimônio moral de uma pessoa, não é? Eu gosto dessa definição especialmente por causa deste elemento dor, não é? Muita gente se esquece disso, não é? O empregado sofreu um acidente de trabalho, quebrou o braço. Ai, quebrou o braço. Que dor. Aí ele foi, engessou, ficou 10 dias em casa, sei lá eu quanto tempo demora para arrumar isso, não importa. E aí ele volta ao trabalho. Não teve redução de capacidade laborativa, normalmente essa ação é julgada improcedente. Né? Não teve redução de capacidade laborativa? Mas espera um pouquinho, ele sofreu um acidente de trabalho? Sofreu. Há responsabilidade civil do empregador que a gente ainda não discutiu? Então, eu tenho que considerar no mínimo, ele sentiu dor. Dor física pela quebra do braço. A dor, a física ou emocional, mas a dor física, ela produz dano moral indenizável. Porque a dor, mesmo sendo física, ela não é material, ela não é palpável, ela reside no íntimo da vítima, ok? E por isso ela é sim indenizável, e há bastante literatura a respeito disso, não é? E existem outros, Floriano Vaz da Silva, que também foi presidente aqui da 2ª Região, diz, olha, o dano pode ser apenas moral, uma perturbação psíquica na tranquilidade e nos sentimentos de uma pessoa. Ou esse ainda outro autor que diz, uma espécie de agravo constituída pela violação de alguns dos direitos inerentes à personalidade. Eu gosto dessa definição, violação de direitos inerentes à personalidade. Vocês já devem ter visto centenas de decisões judiciais dizendo assim, o mero aborrecimento não gera indenização por dano moral. O simples descumprimento de normas trabalhistas gera reparação material e não moral. Por quê? E aí vem aquela definição que a gente acabou de ver. Porque para ter dano moral tem que atingir o direito de personalidade. Quais são os direitos de personalidade? A reforma trabalhista tentou fazer uma explicitação destes direitos, não é? Então, causa de dano de natureza extrapatrimonial, a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial de uma pessoa física ou jurídica, as quais são os titulares exclusivas do direito. E aí o 223C, a honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, interessa muito para a gente o que está em azul hoje,
a sexualidade, a saúde, o lazer, a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa. Bom, primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é, sempre que a gente encontrar uma definição que caminha nessa linha exemplificativa, mesmo que não esteja no texto, a gente tem que pôr um etc. no final. Por quê? Repito, porque ninguém é capaz de enumerar todos os bens personalíssimos que possam ser juridicamente atingidos nessa situação. Veja, por exemplo, que esse dispositivo não fala de opção religiosa. Não fala de opção religiosa. Quer dizer, se o empregador discrimina um empregado porque ele é adepto de uma determinada religião, seja ela qual for, eu não vou mencionar nenhuma agora, não haverá dano moral porque a lei não prevê que a opção religiosa seja um bem juridicamente tutelável? É claro que haverá. Por quê? Porque a opção religiosa é, sim, um direito inerente à sua personalidade. Então, a personalidade do indivíduo, não é? Muitos indivíduos são caracterizados por suas opções religiosas, uma grande parte dos indivíduos, não é? Se eu disser para vocês o Papa Francisco, a primeira coisa que vem à mente de vocês talvez seja que ele é católico, e depois que ele é argentino, e depois que ele é um homem, sei lá, talvez para vocês a primeira imagem que venha quando eu diga Papa Francisco é que ele é o chefe da Igreja Católica. Então, a opção sexual, a opção religiosa, ela é, obviamente, inerente ao ser humano. E um direito de personalidade. E o dispositivo não fala, né? Fala várias coisas, liberdade de ação. A gente poderia, eventualmente, aqui num conceito amplo, colocar a opção religiosa como liberdade de ação. Mas o que eu quero dizer para vocês é, quando nós falamos de uma descrição que seja uma descrição exemplificativa, né, que vai fazer aqui uma relação de bens tuteláveis, a gente tem sempre que concluir por etc. Não é? Olha, vamos ver aqui. A etnia. Não está aqui a etnia da pessoa, não é? Então, a procedência, não é? Então, nós temos, infelizmente, ainda na sociedade, situações em que a pessoa ela é ofendida em virtude da sua etnia ou da sua procedência, de onde ela nasceu, não é? Às vezes ela é uma imigrante e nós vamos dizer que não há ofensa moral porque a lei não diz isso? Claro que não, né? Há ofensa moral, evidentemente, sempre que a conduta for e atingir esse direito de personalidade. Mas veja, como nossa aula agora é sobre lesões acidentárias, quer dizer, acidente do trabalho e doença ocupacional, eu dei um pouco de destaque em azul para aquilo que mais ou menos nos interessa aqui para a aula de hoje, não é? Então, o que tem aqui? A autoestima, não é? A saúde, a integridade física, não é? Então, uma definição descritiva, mas não taxativa. Ó, dor física gera dano moral, né? Então, para a matéria, vamos focar então em saúde e integridade física, só porque esse é o nosso tema hoje. Então, é possível acumular os pedidos de indenização por dano material e dano moral, conforme a reforma trabalhista fez constar no 223F. Neste caso, o juiz terá que, na sentença, distinguir um de outro, como está no parágrafo 1º, mas a quantificação do dano material não interfere na quantificação do dano moral. E isso é uma coisa que parece que ainda está havendo alguma dificuldade para se aplicar. Né? As pesquisas que eu tenho feito mostram que, normalmente, ao quantificar o dano moral, o que é uma tarefa dificílima de se fazer, o julgador leva em conta a extensão do dano material. É uma disacusia neurosensorial de perda auditiva leve, da casa de 10%. Então, o dano moral de 5 mil tá bom.
aqui houve uma situação em que houve a perda de um membro, então é gravíssimo, então o dano moral vai lá em cima, não é? E, de fato, esse dispositivo, esse parágrafo 2º do artigo 223F, ele precisa ser interpretado de uma maneira muito correta, não é? Evidente que quando eu tenho um dano material alto, o dano moral é obviamente alto, não é? A pessoa perde um braço, o dano moral é altíssimo. Por quê? Porque isso repercute na sua vida pessoal, repercute na sua autoestima, muitas vezes repercute no seu casamento, repercute na sua vida familiar, enfim, né? Uma situação dessa muitas vezes desgraça a vida de uma pessoa, não só no seu aspecto profissional, de redução ou perda de capacidade laborativa, mas também num todo, né? A pessoa que sofre uma queimadura, né? Tem casos, eu conheço casos de que a esposa deixa o marido, largou o marido, porque a sequela estética da queimadura causava na esposa repugnância e ela se separou. Quer dizer, além de tudo, ele ainda perdeu o casamento, perdeu a família e etc. e tal. Então, veja, é claro que quando o dano material é grande, o dano moral é proporcionalmente grande. Mas às vezes eu tenho um dano material pequeno que gera um profundo dano moral. E às vezes eu tenho dano material nenhum, não é? Eu me recordo uma vez, eu dava um curso com outro professor que era advogado, e a gente estava sobre lesões acidentárias, e ele contava um caso de um sujeito em virtude de um acidente que aconteceu na empresa, ele perdeu a sua virilidade, a sua potência sexual. E isso implicou em zero redução de capacidade laborativa, porque para trabalhar ele não precisava da sua virilidade, não precisava da sua potência sexual, mas obviamente isso trouxe um transtorno enorme na vida familiar dele, com reflexos no seu casamento, reflexos em toda a sua autoestima, na maneira como ele se enxerga e etc. e tal. Então, veja, indenização por dano material provavelmente zero, mas indenização por dano moral altíssima. Então, é isso que o parágrafo 2º diz, não é? Que o dano material não vai limitar a indenização por dano moral, ok? Bom, vamos continuar aqui no que a gente preparou para. Falando um pouquinho de dano estético, não é? Eu entendo que o dano estético é uma subespécie do dano moral, ou como se fala, um dano extrapatrimonial. Normalmente, o dano estético atinge a sua autoestima e a sua vida de relação, a sua relação com as outras pessoas e até a relação que a pessoa tem consigo mesma, não é? Mas, em algumas situações, é possível até a gente imaginar o dano estético como um dano material. Se você imaginar, por exemplo, uma modelo fotográfica, uma moça muito bonita, que tem a profissão de modelo, e ela sofre um acidente e fica com uma cicatriz no rosto. Né? Essa cicatriz no rosto vai produzir um dano material, porque ela vai ter 100% de redução da capacidade laborativa. Ela não consegue mais exercer o seu ofício de modelo, que é o que o artigo 950 do Código Civil exige, a incapacidade para o seu ofício. Essa moça pode fazer uma faculdade de direito e ser uma excelente advogada, uma excelente juíza, mas o seu ofício de modelo acabou quando ela sofreu o acidente e ficou com a cicatriz. Então, esse dano estético pode sim provocar um dano de natureza material, além do dano extrapatrimonial, que é o dano estético propriamente, a relação que ela tem consigo mesma, não é? E também a relação que ela tem com as outras pessoas, namorado, marido, etc, etc, não é? Bom, muito bem. Então, é possível acumular ambos, se for o caso, não é? O artigo 223G, ele traz uma série de regrinhas que o advogado pode usar quando estiver discutindo, seja para aumentar o pedido do valor do dano moral, seja para diminuir, dependendo de que lado você está do processo. Então, existem aqui muitos elementos que nos chamam, nos convocam à reflexão.
a natureza do bem jurídico tutelado, a intensidade do sofrimento, a possibilidade de superação, reflexos pessoais e sociais da ação ou omissão, né, a extensão e duração dos efeitos da doença. Então, por exemplo, se é um dano permanente, né, a duração dos efeitos é para sempre, por toda a vida, isso obviamente é um agravante, não é? As condições, o grau de dolo ou culpa, isso aqui é muito importante porque a gente vai discutir mais para frente, a ocorrência de retratação, o esforço efetivo para minimizar a ofensa, isso também é muito importante, não é? Nós vamos discutir mais para frente se a responsabilidade do empregador é objetiva ou subjetiva, mas um dado relevante é o comportamento do empregador, independente de você entender se a responsabilidade é objetiva ou subjetiva, o comportamento do empregador pós-acidente, ele é muito relevante, no mínimo para reduzir, para minorar a questão da culpa, não é? A questão da quantificação do dano. Né? Se o empregador agiu no sentido de prestar socorro, de custear o tratamento médico, custear a cirurgia, custear os remédios, dar amparo à família do trabalhador enquanto esse estava em convalescência, tudo isso é considerado também na hora da quantificação deste dano, não é? Entendeu? Aí a situação econômica das partes envolvidas, isso também é relativamente importante. Então aqui nós temos alguns elementos que nos levam a estas reflexões. Mas a questão mais complicada, complicadíssima mesmo, está aqui no parágrafo 1º. Se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. Ofensa leve até 3 vezes o último salário. Ofensa média até 5 vezes o último salário. Ofensa grave até 20 vezes o último salário. E ofensa gravíssima até 50 vezes o último salário. Qual é o grande problema desta tabela aqui? Né? Aliás, o grande problema deste parágrafo. Né? O grande problema deste parágrafo ele está no seguinte: é a imposição de uma tabela para que exista a reparação do dano, não é? O Supremo Tribunal Federal, quando foi julgar questão semelhante na lei de imprensa, julgou que a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição Federal porque ela tinha uma tabela que dava parâmetros para a reparação pela indenização por dano moral. E o Supremo Tribunal Federal disse: a existência de uma tabela ela é incompatível com a Constituição Federal, porque a Constituição Federal prevê a integralidade da reparação, a reparação integral do dano, o que não pode ser feito se existir uma tabela pré-existente. E eu costumo dizer, e esse exemplo que eu vou dar não é meu, né? Eu assisti uma palestra como aluno, o palestrante deu esse exemplo, eu falei, magnífico, adorei, maravilhoso. Ele disse assim, olha só, viola o princípio da isonomia. Porque imagina que você está numa loja, tem um balcão, de um lado do balcão está um empregado, do outro está o consumidor, a pessoa que está comprando alguma coisa. E cai o teto desta loja na cabeça dos dois e os dois morrem. A viúva do consumidor vai à justiça comum pedir a reparação pela perda do seu marido, a dor moral que ela sofre em decorrência da perda do seu marido. E o juiz comum arbitrará o valor desta indenização livremente, sem tabela. A esposa do empregado vai à Justiça do Trabalho fazer exatamente o mesmo pedido. Eu quero uma indenização pela dor moral em virtude da perda do meu marido. Eu perdi meu marido, eu quero uma reparação. E o juiz do trabalho terá que fixar esta indenização com base numa tabela previamente existente, o que, obviamente, coloca essas duas viúvas que estão numa situação de absoluta igualdade, com tratamentos, com respostas jurídicas desiguais,
o que não é permitido. Nós vimos isso, aliás, infelizmente, naquele trágico acidente de Brumadinho, não é? Então, eu me recordo muito bem disso. Quando houve o acidente, logo depois que a companhia começou a tratar das reparações, não é? Então, ela negociando com as famílias, com os familiares das vítimas que não eram empregados em determinados parâmetros, e com os familiares das vítimas que eram empregados em outros parâmetros. A própria imprensa dizia: para os empregados existem limites, para os empregados existe uma tabela, que vem a ser, no caso aqui nós estamos vendo, 50 vezes o valor do último salário, não é? Então, a vida daquelas pessoas que eram empregados e estavam trabalhando no momento do acidente tem como valor 50 vezes o último salário daquele trabalhador. Enquanto que de outras pessoas que foram atingidas pelo acidente e que não eram empregados da companhia, a reparação é livre a ser arbitrada por um magistrado. Isso, obviamente, repito, faz com que o ordenamento jurídico dê respostas diferentes a pessoas que estão numa condição de absoluta igualdade. E isso é violar o princípio da igualdade. A igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Então, você dar tratamentos desiguais a quem está numa posição de igualdade viola o princípio da isonomia e, portanto, é inconstitucional. Mas tem uma terceira situação que eu fiz questão de ficar grifando ali. É que o valor da indenização foi fixado pelo salário da pessoa, como se a moral da pessoa pudesse ser balizada pelo salário que ela recebe. E para mostrar para vocês como isso é absurdo, eu costumo sempre citar um exemplo de assédio sexual. O dono de uma empresa, ele tem lá uma faxineira que ele acha muito atraente, não é? E que ele nutre desejos de natureza sexual sobre esta faxineira. E tem uma gerente que ele também tem os mesmos desejos e nutre os mesmos sentimentos. A faxineira ganha R$ 1.500, a gerente ganha R$ 15.000 por mês. E aí ele vai conversar e comentar com o seu advogado. Eu estou interessado na faxineira e na gerente, né? Acho que eu vou dar em cima das duas. Aí o advogado diz assim, não, dá em cima da faxineira, da gerente não, porque da faxineira qualquer coisa sai barata a indenização. E da gerente, você vai pagar uma indenização muito cara. Olha que absurdo, não é? Ou pior ainda, vamos imaginar que o proprietário dessa empresa foi às vias de fato e praticou o assédio sexual sobre a faxineira e sobre a gerente. Então, essas duas mulheres vão à Justiça do Trabalho, provam o assédio sexual, os dois juízes classificam a atitude como grave, não é? E fixam a indenização em 20 vezes o valor do salário. Então, a faxineira, que sofreu o mesmo assédio sexual que a gerente, vai receber 30 mil de indenização e a gerente 300 mil de indenização. Então, nós estamos dizendo que a moral e integridade moral da gerente vale 10 vezes mais que a integridade moral da faxineira, não é? E o que, obviamente, é um absurdo, não é? Não preciso dizer que é um absurdo, não é? Aliás, quando eu digo que o juiz tem que levar, e isso está na lei, em consideração a condição da pessoa, eu chego a dizer que a faxineira ela tem um dano moral agravado pela sua condição de menor suficiência econômica. Ela precisa mais do emprego do que a gerente. Regra geral, ou seja, se ela precisa mais do emprego do que a gerente, muito provavelmente ela vai suportar mais esse assédio sexual do que a gerente suportaria. E eu não estou dizendo que a moral da gerente não precisa ser protegida, pelo amor de Deus, é claro que sim. Eu só estou dizendo que se eu tivesse que dar um tratamento desigual a essas duas mulheres, se eu tivesse que dar uma indenização maior a uma do que a outra, eu daria a indenização maior à faxineira, porque ela tem menor capacidade de reação do que a gerente, não é? Ela tem menor cultura, menor conhecimento, ganha menos, precisa mais do emprego.
Então, é claro, eu estou dizendo que não é o caso, nós temos que dar tratamento igual, as duas mulheres foram ofendidas igualmente. Mas, se alguém dissesse, não, Antero, não pode ser igual, você tem que escolher quem tem que receber uma indenização maior, eu diria, então, é a faxineira. Porque a condição pessoal dela a vitimiza mais do que a condição pessoal da gerente. Me fiz claro, né? Quer dizer, eu não estou discriminando a gerente, pelo amor de Deus, mas eu só estou dizendo isso. O que não pode é essa tabela, como ela está aí, que a Justiça do Trabalho dê à gerente uma indenização de 20 vezes o valor do salário, que é 300 mil reais, e a faxineira 20 vezes o valor do salário, que é 30 mil reais. Isso seria uma violação absurda ao princípio da igualdade, enfim, não é? Uma coisa realmente estonteante. Então, nós temos esses problemas na questão da reparação da indenização por dano moral que precisam ser bem trabalhadas no processo. A gente está caminhando já para o final do bloco e eu, no próximo bloco, já quero falar da responsabilidade do empregador. Então, eu queria só dizer o seguinte para os senhores. Nós nos acostumamos a ler que o dano moral é um dano in re ipsa, ou seja, você não precisa provar o dano moral. E isso é verdade. Não é possível provar o dano moral, porque o dano moral reside no íntimo de cada pessoa, não é? E muito dificilmente você consegue elementos exteriores que possam retratar este sofrimento íntimo, esta dor íntima, não é? Então, nós partimos da premissa de que o dano existe dentro daquilo que se considera o homem médio, não é? Então, se eu disser para um cidadão, você é ladrão, você me roubou, eu presumo que esse cidadão sentirá uma dor moral, não é? Uma ofensa à sua honra, porque assim se sentiria o homem médio, a pessoa comum, não é verdade? Então, se eu faço uma acusação desta natureza para uma pessoa, presumo que essa pessoa sentiu a dor moral. É neste sentido que se diz que a dor moral, o dano moral é in re ipsa, ele não precisa ser provado. Eu não preciso que essa pessoa consiga trazer para dentro do processo a dor íntima que ela sentiu ao ser ofendida, ser chamada de ladrão, ou, enfim, acusada dessa conduta. Mas os advogados começam a achar que o dano moral não precisa ser provado, não é? E não é que ele não precisa ser provado, você precisa provar a circunstância, não é? Então, assim, a pessoa perdeu a audição, perdeu uma parte da audição. E aí o advogado diz, perdeu a audição, tem dano moral? Não. Por que ele tem dano moral? Porque ele tem um dano de relação. Ele tem maior dificuldade de exercer as atividades cotidianas. Ele sofre de um isolamento social, porque as pessoas não gostam de falar com quem tem deficiência auditiva. Então, ele nas festas ele é isolado, ele perdeu a possibilidade de dirigir, porque ele não consegue escutar os sons do trânsito. Então, hoje ele não tem uma independência que ele tinha antes, de autodeterminar para onde ele vai, quando ele vai. Enfim, esse tipo de relato que é preciso que seja colocado, não é? Os pedidos de indenização por dano moral, no mais das vezes, são muito mal formulados. Ou eles são muito piegas, e não é para esse lado, né? A pessoa chora todo dia, porque quando ela se olha no espelho, ela não vê um pedaço da sua sobrancelha. Não precisa ser piegas, mas é preciso relatar o fato que ocasiona o dano, não é? E aí o juiz, uma vez provadas as circunstâncias, o juiz presume a existência do dano in re ipsa, em virtude daquelas circunstâncias. Mas, se não há nenhuma conexão entre o evento e o dano, não é? Então, a impressão que dá é que
ficou jogado na petição inicial. Então é preciso que a parte tenha, sim, alguma descrição do dano que está suportando em virtude daquela situação. Bacana? Olha, com isso nós encerramos o dano e agora, nos próximos blocos, 2 blocos que nós ainda temos, nós vamos falar da responsabilidade civil do empregador. Bacana? Eu espero vocês já já. Olá, minhas caras alunas, meus caros alunos. Neste novo bloco que nós estamos iniciando agora, nós vamos entrar num tema muito sensível e muito polêmico, que é a questão da natureza da responsabilidade civil do empregador, não é? Então, o foco nesses 2 blocos que faltam, que são os 2 blocos últimos, sobre este tema de ações acidentárias, ações sobre lesões acidentárias. Nós vamos nos perguntar se a responsabilidade do empregador é uma responsabilidade de natureza objetiva ou uma responsabilidade de natureza subjetiva, ok? Antes de entrar propriamente na distinção das duas e nas razões pelas quais há defesas por uma ou por outra, eu queria mostrar para vocês graficamente o que isso significa. Vamos dar uma olhada no desenho que eu fiz aqui para vocês, não é? Então, natureza da responsabilidade do empregador. Já estamos na 5ª parte aqui da nossa aula. Este é um desenho da responsabilidade objetiva, né? Então, aqui nós não trabalhamos com o elemento culpa. O elemento culpa não entra no nosso desenho. Eu tenho o evento, uma relação do evento com o ambiente de trabalho ou exercício da profissão, que nós chamamos de nexo causal, não é? Que dá ao evento, acidente ou doença, dá a denominação do trabalho. E aí, esta relação, o nexo causal, ele é o nexo causal que leva à responsabilidade civil, né? O nexo causal da responsabilidade civil, ele é estabelecido entre o dano material e ou moral e o evento, ou seja, basta que o evento decorra do dano para que nasça a responsabilidade civil. Enquanto que, olha só, na responsabilidade subjetiva, guardou bem esse desenho? Na responsabilidade subjetiva, o desenho é outro. É este aqui, não é? Na responsabilidade subjetiva, eu vou analisar o elemento culpa, e aqui eu estou falando em culpa no sentido mais amplo que você possa imaginar, dolo ou culpa. E aí, o nexo causal que gera a obrigação de responder pelo dano está aqui, entre a conduta do ofensor e o dano suportado pela vítima. Então, eu vou agora apagar tudo e vou colocar um e outro para que vocês possam verificar a enorme diferença que existe entre um e outro modelo, não é? E então nós temos aqui o modelo da responsabilidade objetiva, subjetiva. Objetiva, subjetiva. Percebem? Quando é subjetiva, o nexo causal se desloca, ele sai daqui e vem para cá, para a relação entre a conduta e o dano. E quando ela é objetiva, o nexo causal fica aqui, na relação entre o dano e o evento. Bom, muito bem. Então, vocês já puderam visualizar mais ou menos como é que funciona essa questão da responsabilidade objetiva e subjetiva. Bom, muito bem.
O que eu queria dizer para você? Eu queria dizer para vocês o seguinte: sempre que eu falo subjetiva, eu estou falando de sujeitos. Sempre que eu falo objetivo, eu estou falando de objeto. Quando eu falo de responsabilidade subjetiva, eu estou falando de analisar a conduta dos sujeitos envolvidos, não é? Como que os sujeitos envolvidos se comportaram em relação ao evento, acidente ou doença. E quando eu falo em responsabilidade objetiva, eu estou falando que eu não vou olhar para a conduta dos sujeitos. A responsabilidade nasce da simples relação entre o evento e o dano, não é? Então nós temos como exemplo, e já muito antes do Código Civil de 2002, várias situações em que a lei estabelece a responsabilidade objetiva, não é? Por exemplo, o contrato de transporte. Uma pessoa entra num ônibus, não é? Para ser transportada do ponto A para o ponto B. O contrato de transporte é, pela lei, uma situação de responsabilidade objetiva do transportador, o que significa que ele assume uma obrigação de resultado. Qual é o resultado? Entregar o passageiro incólume, intacto, no ponto destino deste passageiro, não é? Muito bem. Então, se houver um acidente neste percurso, o transportador indeniza o passageiro, independentemente de ter sido ele ou o seu preposto, que é o motorista, culpado pelo acidente. Porque o que eu analiso, o que eu tenho como objeto deste contrato, não é que o transportador fará o melhor que ele puder para levar o passageiro ao seu destino. O objeto é: o transportador levará o passageiro ao seu destino. Então, eu tenho aí uma obrigação de resultado que leva à situação de responsabilidade objetiva. Se eu contratei um resultado, então eu tenho que entregar o resultado. Não entregar o resultado significa o dever de indenizar pelos danos daí decorrentes, independentemente da forma como eu me comportei. E isso é diferente, obviamente, dos contratos que têm obrigações de meio, como acontece, por exemplo, e todos os senhores vão compreender isso, o contrato que o cliente faz com o advogado. O cliente não contrata o advogado para vencer a causa, ele contrata o advogado para que ele faça o melhor possível para vencer a causa. Então aí eu tenho uma obrigação de meio, né? Eu não tenho o objeto obrigacional do advogado, não é o resultado, né? Vitória na ação, e sim o seu melhor esforço para conseguir a vitória. A mesma coisa acontece com um médico, por exemplo, não é? Quando você contrata um médico para cuidar da doença, então você não contrata o médico para curá-lo, mas sim para que ele faça os seus melhores esforços no sentido de curá-lo, não é? Então não é uma obrigação de resultado. Só fazendo um parênteses aqui, a jurisprudência entende que no caso da cirurgia estética, pelo menos quando eu pesquisei isso algum tempo atrás, aí sim a obrigação era uma obrigação de resultado e não uma obrigação de meios, né? Só para não ficar essa ponta solta. Mas, no geral, a medicina é uma obrigação de meio e não uma obrigação de resultado. Isso tudo nós estamos falando, obviamente, de elementos contratuais. E óbvio que se não há uma relação contratual entre ofensor e ofendido, aí então é que mesmo nós temos que imaginar
uma situação de demonstrar, né, a forma pela qual o ofensor e o ofendido se comportaram para o resultado desta situação. E aqui eu já chamo atenção, embora eu volte a falar nisso depois. Há uma confusão muito grande porque muitos advogados e magistrados tratam a relação do acidente de trabalho como uma relação em que se observa a chamada culpa aquiliana ou culpa extracontratual, aquela que você tem que demonstrar imprudência, negligência e imperícia. Ora, isso não é adequado no meu ponto de vista. Por quê? Porque o empregado tem sim uma relação contratual com o empregador. O empregado não é um estranho que está passando na rua. Então você, um cidadão estranho, passeando na rua, caiu um cabo da rede de energia elétrica sobre você, então aí você e a companhia elétrica vão tratar de uma discussão extracontratual, porque você não tem nenhuma relação contratual com a empresa de energia elétrica. Agora, o empregado eliticitário que está lá no poste arrumando um equipamento, empregado da companhia elétrica, e ali ele sofre um choque, a situação é obviamente diferente. Por quê? Porque esse empregado tem uma relação contratual. Então me parece, assim, prima facie, de cara, totalmente inadequado que a gente trate este assunto, responsabilidade civil diante do acidente de trabalho ou da doença ocupacional, sob o prisma da responsabilidade subjetiva extracontratual, aquela chamada, ou que invoca a culpa aquiliana, aquele que, na sua imprudência, negligência ou imperícia, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, que é o caminho do artigo 186 do Código Civil, somado com o caput do 927. Esse não me parece, de maneira alguma, um caminho que poderia ser considerado adequado, porque esta situação é uma situação que parte da premissa de que entre as duas partes, ofensor e ofendido, não havia nenhum contrato. Esse raciocínio a gente vai usar para uma pessoa que está atravessando a rua e o outro vem com o seu automóvel e a atropela. Eles não tinham nenhuma relação, não se conheciam, não fizeram nenhum ajuste contratual e aconteceu ali um evento. Aí nós vamos trabalhar com a análise da responsabilidade subjetiva extracontratual. Como se portou a vítima? Ela estava atravessando na faixa, fora da faixa, com o farol aberto, com o farol fechado. Como se portou o ofensor? Ele vinha na sua mão de direção, respeitou o limite de velocidade, o farol estava aberto para ele ou não, ele estava ou não embriagado, enfim. Nós vamos analisar uma série de questões que, de fato, refogem a questão que nós estamos tratando aqui, que é a questão do dano causado ao empregado em virtude de um acidente de trabalho ou doença ocupacional. Muito bem. E aí, a questão da responsabilidade objetiva ou subjetiva está focada em dois elementos, não é? O primeiro é o artigo 7º, inciso 29 da Constituição Federal. Eu quero ver se eu consigo localizar esse dispositivo aqui. Não, infelizmente não tem aqui. Mas a gente já viu em módulos anteriores, quando eu disse que não era compensável. Deixa eu ver se eu localizo aqui. Olha, está aqui. Vou mudar de lugar. Está no mesmo material, só está um pouco antes. Seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado. Agora, o que me interessa é isso aqui, ó. Quando incorrer em dolo ou culpa. Então, a Constituição Federal estabelece que a indenização, o empregador está obrigado à indenização quando incorrer em dolo ou culpa. Então, eu tenho este primeiro preceito, que é o preceito constitucional. E aí, voltando para o nosso tema aqui, eu tenho o advento do Código Civil
Vocês sabem que a Constituição é de 1988, o Código Civil é de 2002, não é? Então já veio aí alguns anos depois o Código Civil para dizer o seguinte, não é? A responsabilidade é subjetiva, mas ela pode nascer mesmo sem a ocorrência de culpa do ofensor, lá no 927, parágrafo único do Código Civil. Vamos dar uma olhadinha no que ele diz. Haverá a obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, ou seja, responsabilidade objetiva. Eu não vou analisar a conduta do ofensor, eu não vou olhar para o sujeito, né? Nos casos especificados em lei. E aqui eu já dei o exemplo do contrato de transporte. Existem outros contratos que a responsabilidade é objetiva, não é? Aí, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem, né? Então, neste caso específico, não se questiona a culpa ou dolo, mas apenas a existência dos elementos relativos ao dano e ao nexo causal, ou seja, este elemento aqui, né, o nexo causal, que é a relação entre o dano e o evento. Muito bem. Daqui surgem, né, deste dispositivo aqui, surgem duas teorias, né? A primeira é a teoria do risco-proveito. Então, as teorias partem desta palavra aqui, ó, risco, risco. E a primeira é a teoria do risco-proveito. Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. Então, nós acabamos de ler, vocês sabem, a definição de empregador, do artigo 2º da CLT. Então, quem defende a teoria do risco do proveito econômico, né? Risco-proveito, chama. Quem diz o seguinte, olha, a própria CLT, e não é o Antero, eu não defendo essa, a própria CLT, ao definir o empregador, diz que é este empregador que assume os riscos da atividade econômica. Então, a empresa, que é a soma dos bens e pessoas reunidos para o exercício de um determinado objetivo societário, não é? O direito empresarial chama de objeto social, mas eu não gosto dessa expressão objeto social, porque normalmente a empresa não tem objeto social, ela tem objetivo societário, que é uma coisa completamente diferente. Então, ao estabelecer aquele empreendimento, né, a empresa assume o risco por tudo que vai acontecer ali. Tudo que acontecer ali está acontecendo ali para que a empresa tenha proveito desta atividade econômica. Se ela vai ou não ter proveito, isso é irrelevante. Mas o objetivo de todas aquelas atividades, de tudo que está ali, é que o empreendimento seja proveitoso. E, portanto, para ter proveito, é preciso assumir um risco, não é? Logo, quem assume este risco, ele, então, vai estar sujeito à reparação pelos danos que decorrerem desta atividade, independentemente de culpa, que é o que diz o 927, parágrafo único. Responde independentemente de culpa quando assumir o risco. Então, quem defende a teoria do risco-proveito defende que o empregador sempre irá indenizar pelos danos. Quando eu falo isso lá na aula presencial, né, eu falo na aula presencial, não é por nada no pessoal online, é que no online eu não consigo ver a reação de vocês, e no presencial eu consigo. Muitos alunos já se animam todos, é essa que eu quero para mim, a teoria do risco-proveito. Por quê? Porque em todos os casos de acidente de trabalho e doença ocupacional,
eu não preciso provar o elemento culpa. Eu não preciso, né? Eu elimino a culpa da minha vida, é uma coisa a menos para eu me preocupar. Então, quem é advogado do trabalhador, obviamente, gosta da teoria objetiva, não há dúvida disso, não é? Mas eu digo, reflita um pouco. Toda vez que alguém inicia um empreendimento, ele assume o risco efetivamente de tudo que vai acontecer naquele empreendimento. E aí eu gosto de dar um exemplo que a maioria de vocês compreende muito bem. Um advogado que abre a sua banca, o seu escritório de advocacia. E ele está ali disposto a trabalhar, receber clientes, receber os seus honorários pelo trabalho que ele vai executar. Bom, para isso, conforme o movimento vai crescendo, ele contrata uma secretária ou uma telefonista, um office boy, um estagiário, ele vai montando ali uma equipe que vai lhe dar suporte, não é? Conforme for aumentando o empreendimento, ele vai ter ali no seu escritório uma equipe, não é? De empregados, pessoas registradas. Ele é uma pessoa honesta, cumpre a lei, registra todo mundo, tá tudo certinho, paga tudo direitinho. Aí, a telefonista, por exemplo, vai ao banheiro. E indo ao banheiro, ela sofre um choque elétrico. E esse choque causa um dano a essa trabalhadora. E aí eu pergunto, será que quando este advogado resolveu abrir a sua banca, ele estava assumindo todos os riscos? Ele estava assumindo, por exemplo, o risco de um empregado seu ter um choque elétrico? Né? O risco do choque elétrico compõe o elemento proveito de uma banca de advocacia. E aí, me parece que a resposta tem que ser necessariamente negativa. Ou seja, eu não posso tratar este advogado como, por exemplo, eu trataria uma companhia de energia que, ao ser criada e decidir explorar este ramo de atividade, vamos supor, distribuição de energia elétrica para residências, indústrias, etc., não é? Ela assume um determinado tipo de risco. Que risco? Colocar os seus trabalhadores expostos à energia elétrica. Será que este advogado pode ser colocado na mesma condição que esta companhia? Não é? O advogado, o médico, o dentista, tanto faz, gente, não é? Sei lá, uma loja de roupa, né? Quem monta uma loja de roupa está assumindo o risco dentro do seu empreendimento de expor os seus empregados à energia elétrica? E a resposta me parece que tem que ser que não. Nesse momento, e para mim é um pouco complicado isso, muitos alunos da turma presencial falam assim, não, mas se ela tomou choque no banheiro, a culpa é do advogado. Bom, aí você está falando de culpa, e aí a gente vai para outro canto, que não é a responsabilidade objetiva. Vamos lembrar o artigo? O artigo fala assim, ó, haverá obrigação, deixa eu apagar aqui tudo, haverá obrigação, olha aqui, ó, tá bem claro, independentemente de culpa, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza risco. Ou seja, quando eu estou falando de risco e a responsabilidade pelo risco, então eu não vou discutir culpa, eu não vou discutir comportamento, o que foi que o empregador fez ou deixou de fazer para aquele empregado tomar o choque, para aquela recepcionista tomar o choque.
Então, é uma conversa para daqui a pouco, não é? A minha pergunta agora para você, francamente, é: será que toda vez que uma empresa se predispõe a exercer uma atividade econômica, seja ela qual for, ela está assumindo o risco de expor os seus trabalhadores a qualquer acidente e a qualquer doença? E me parece que a resposta tem que ser necessariamente negativa, data vênia de quem defende a teoria do risco-proveito. A teoria do risco-proveito está baseada naquela ideia, vou repetir, tudo que se faz dentro da empresa é em proveito, voltado ao seu proveito econômico. Portanto, tudo que acontecer ali é o risco do empreendimento e tem que indenizar independentemente de culpa. Então, eu particularmente refuto esta ideia de uma culpa amplíssima, culpa não, perdão, de uma responsabilidade civil amplíssima do empregador, só pelo fato dele estar exercendo uma atividade econômica, tudo o que acontecer no exercício daquela atividade econômica, ele deve indenizar independentemente de culpa, porque ao dar início a uma atividade econômica, ele assumiu o risco do empreendimento. Me parece uma interpretação que foge um pouco à razoabilidade e ao equilíbrio desta relação, não é? Porque aí eu estou falando até daquela pessoa que, embora absolutamente capaz, absolutamente treinada, absolutamente tudo, recusa-se a adotar, por exemplo, um procedimento de segurança e resolve fazer alguma coisa para a qual ele não foi designado ou treinado, né? Aquela pessoa voluntariosa, não é? Nesses momentos que a gente está vivendo no Brasil hoje em dia, eu fico até um pouco receoso de fazer comentários, mas a gente tem visto na televisão aí casos de pessoas que, embora sabedoras das medidas necessárias de segurança para se proteger e para proteger o seu semelhante, o seu próximo, o seu familiar, seu vizinho, não é? E a todos da sua comunidade, insistem em adotar condutas irregulares, condutas não permitidas, ou pelo menos não recomendadas, expondo a si mesmo e expondo a todas as outras pessoas, porque é uma pessoa voluntariosa, ou porque é uma pessoa, enfim, não é? Que tem um comportamento diferenciado. E quando eu assumo a tese da teoria da responsabilidade objetiva ampla, que é a teoria do risco-proveito, eu estou dizendo que eu jamais vou examinar a conduta dos sujeitos. O que foi que esses sujeitos fizeram ao longo do evento que produziu o acidente ou a doença. E não me parece que seja esse o melhor caminho, também não é esse o caminho adotado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Então já vimos aí a teoria da responsabilidade objetiva pelo risco-proveito. Responsabilidade objetiva pela teoria do risco-proveito, ok? No próximo bloco, que também é o último, nós vamos analisar as outras teorias. Eu espero vocês daqui a pouquinho, ok? Olá, meus caros alunos e minhas caras alunas, bem-vindo a este que é o último bloco desta nossa saga sobre as ações indenizatórias de lesões acidentárias, não é? E nós estamos falando da responsabilidade civil do empregador. 4 teorias são as mais usuais, 2 sobre responsabilidade objetiva, 2 sobre responsabilidade subjetiva. A responsabilidade objetiva é aquela, nós vimos no final da aula do bloco passado, na verdade, é aquela que não depende de culpa. E aí nós temos, baseado no artigo 927, parágrafo único, uma parte que sustenta essa responsabilidade do empregador porque ele assume o risco do negócio, chamada teoria do risco-proveito.
A segunda teoria, baseada no mesmo artigo, mas ela tem uma conotação diferente. É a denominada teoria da responsabilidade objetiva pelo risco criado. O risco criado, diferentemente do entendimento do risco-proveito, o risco criado acontece quando o empregador, ao assumir aquela atividade econômica, assume o risco de colocar os seus empregados naquela circunstância, que é uma circunstância que está acima do que ordinariamente acontece. E aí sim, a gente volta na questão da eletricidade. Um advogado, uma pessoa que trabalha num escritório de advocacia, corre o risco de tomar um choque elétrico na mesma proporção que qualquer outra pessoa em qualquer outra circunstância, não é? Na mesma proporção que uma pessoa que trabalha numa loja de roupas ou uma pessoa na sua casa. Agora, a empresa que trabalha com a distribuição de energia elétrica assume o risco de colocar os seus empregados numa posição de exposição aumentada para o contato com a energia elétrica e, portanto, para os acidentes que decorrem deste contato. Então, para estas circunstâncias, nós levaríamos à consideração a teoria da responsabilidade objetiva. Um empregado de uma empresa de distribuição de energia elétrica que sofre um acidente com eletricidade, ele deve ser indenizado pela responsabilidade objetiva, teoria do risco criado. Eu já adianto a vocês que este é o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho tem diversos julgados em várias áreas diferentes, não só a eletricidade, que a tese é essa. Se, por exemplo, a questão do roubo a banco, a pessoa desenvolve, o bancário, empregado de banco, que trabalha na agência, desenvolve uma doença psíquica, síndrome do pânico, por exemplo, em virtude de diversos assaltos a que ele presenciou, que ele passou. Então, ele tem a doença, síndrome do pânico, tem nexo causal com o trabalho? Tem. Ela decorre dos diversos assaltos que a agência que esse empregado trabalhava sofreu, e isso produz um dano, uma perda de capacidade laborativa. Ele não consegue trabalhar, essa pessoa não consegue mais sair de casa, enfim, não é? Ela está inutilizada em virtude dessa doença. Ok? Muito bem. Aí, qual é a tese do banco quando ele se defende? Ele diz assim, mas eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. Eu adotei todas as medidas necessárias para evitar o assalto. Eu pus uma porta giratória, eu pus detector de metais, eu contratei seguranças armados. Eu fiz tudo o que se pode esperar, não do homem médio, mas do homem super diligente. Eu fiz tudo para impedir os assaltos. No mais, a responsabilidade pelo criminalidade é do poder público, não é minha, banco. Logo, eu não tenho que indenizar. Então, vejam, nesse exemplo que eu estou dando, o banco não teria contestado o evento em si, que é a síndrome do pânico, ser portador de síndrome do pânico. Não teria contestado o fato de ser uma doença ocupacional. A síndrome do pânico decorre dos assaltos que a pessoa presenciou na agência que trabalhava. Não contestou nem o resultado. A pessoa está incapacitada para o trabalho. Então veja, só para a gente voltar aqui no desenho, olha que interessante, não é? O banco estaria dizendo o seguinte, né? Ok, a pessoa tem a doença, síndrome do pânico, ok, essa doença decorre do ambiente do trabalho, diversos e múltiplos assaltos. Portanto, é uma doença ocupacional.
Ok, essa pessoa tem um dano material, que é a incapacidade para o trabalho, e um dano moral, porque a pessoa tem problemas de relacionamento, etc. e tal. O que que essa pessoa, o que o banco está dizendo? O banco está dizendo assim: embora ela tenha tudo isso, eu não tive culpa, porque eu não fiz nada para que isso acontecesse. Ao contrário, eu tomei todas as medidas possíveis para que não acontecesse, não é? Portanto, este dano não decorre de nenhuma ação ou omissão minha. E aí, quem defende a tese do risco, da teoria objetiva, pelo risco criado, vai dizer: neste caso, você responde independente de culpa. Basta que exista nexo causal entre o evento, que é a doença ocupacional, e o dano material ou moral. Por quê? Porque quando você decidiu exercer a atividade bancária, você assumiu o risco de que esta atividade, por sua natureza, estivesse mais exposta a tentativas de assalto do que outras atividades. Portanto, quem trabalha no banco está mais exposto à tentativa de assalto do que uma pessoa comum. O assalto existe em toda a sociedade. Todas as pessoas estão sujeitas a isto. Mas quem trabalha em agência bancária tem uma elevação deste risco, que é um risco criado pelo empregador quando decide exercer a atividade bancária. Então, se vocês procurarem na jurisprudência do TST, vão encontrar diversas decisões dizendo isso. No caso da doença, do bancário, ter nexo causal com as situações vivenciadas na agência em virtude de roubos, assaltos, o nome que você queira dar, né? O nome, para mim, o nome técnico é roubo, mas a gente encontra muito aí o uso da expressão assalto. O banco responde objetivamente. Não vou discutir se ele tem culpa ou não, não vou discutir quais foram as providências que ele tomou para que isto ocorresse. Bom, e aí você tem então a situação do risco criado. A responsabilidade é objetiva quando a atividade do empreendimento eleva o risco daquele acontecimento além do que normalmente tem na sociedade. Vou repetir: todo mundo pode ter um choque? Todo mundo. Eu, você, qualquer um. Todos nós estamos sujeitos a levar um choque elétrico. Mas quem trabalha numa companhia de distribuição de energia elétrica está mais exposto a isso e, portanto, para quem defende a teoria do risco criado, se o acidente for por choque elétrico, a responsabilidade dessa companhia é objetiva. Se for outro tipo de acidente, a responsabilidade continua sendo subjetiva. Então, veja, ela é menos abrangente que a teoria do risco proveito. Porque no risco proveito, tudo faz parte do risco do empreendimento. Tudo. Né? A telefonista está trabalhando no escritório de advocacia. Para que ela está trabalhando? Para o advogado ganhar dinheiro. Então, se ela tomar um choque lá, isso faz parte do risco que o advogado assumiu ao iniciar uma atividade econômica, portanto, ele teria a responsabilidade objetiva. No risco criado, não. O advogado não teria. A companhia que faz a distribuição de energia elétrica teria. Não é? Um meliante que invade um escritório de advocacia e pratica ali um roubo à mão armada, não é? Pode gerar uma responsabilidade, pode gerar uma doença, uma síndrome do pânico ou uma outra doença psíquica na empregada do advogado? Pode. Mas o advogado assumiu esse risco de expô-la a um roubo à mão armada acima do que ordinariamente acontece? Claro que não.
todos nós estamos sujeitos a uma situação dessa, inclusive um escritório de advocacia. Mas o banco assume. E é assim que a coisa funciona. Então, o transporte, a empresa de transporte, coloca, obviamente, os seus empregados num risco de um acidente automobilístico maior do que as empresas que não trabalham com transporte. E assim sucessivamente, ok? Teoria do risco criado pela própria natureza da atividade empresarial exercida. Muito bem. O que vai aqui na minha análise? Eu já disse que esse é o posicionamento do TST, o Tribunal Superior do Trabalho adota a teoria da responsabilidade objetiva pelo risco criado. Então, se for risco criado, a responsabilidade é objetiva. Se não for uma situação de um risco acentuado além do que ordinariamente acontece, a responsabilidade é subjetiva. Não quer dizer que o empregador não será responsável, mas eu vou precisar analisar o elemento culpa do empregador, ok? Muito bem, e agora a gente passa então para a análise da responsabilidade subjetiva. E quando a gente fala em responsabilidade subjetiva, logo vem à mente da gente a tal da responsabilidade aquiliana, que é aquela situação da culpa extracontratual, a negligência, a imprudência, a imperícia, que decorrem de um evento sem qualquer conexão entre as partes, ofensor e ofendido, antes do evento, como é o caso de um atropelamento, por exemplo. Ok, mas a gente não pode esquecer que a relação de trabalho, ela deriva de um contrato. E há aqui no contrato determinadas obrigações contratuais. Obrigações do empregado e obrigações do empregador. Então veja, agora não é objetiva mais, agora é subjetiva. Mas o que eu vou analisar é como estes sujeitos, empregado e empregador, se comportaram dentro da relação contratual a respeito das suas obrigações, dos seus deveres, não é? E aqui, fundamentalmente, a gente tem que invocar, eu já fui e voltei tantas vezes que eu nem sei onde a gente está aqui, mas a gente tem que invocar, eu acho que eu vou acertar aqui, isso, a gente tem que invocar o artigo 157 da CLT. O artigo 157 da CLT diz assim: cabe às empresas cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, instruir os empregados através de ordens de serviço quanto às precauções a tomar para evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais, adotar medidas que sejam determinadas pelo órgão competente e facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade. Então vejam que esse dispositivo legal, ele traz um rol de obrigações, de condutas, que a gente poderia chamar de deveres anexos ao contrato. Não é? Eu posso extrair desse dispositivo que é inerente a todo contrato de trabalho um dever do empregador de manter o seu ambiente sadio, salubre, livre de acidentes e doenças. Ele assume esta obrigação de cumprir determinados protocolos para manter o seu ambiente salubre, manter o seu ambiente livre de doenças e acidentes. Se esta é uma obrigação contratual do empregador, a partir do momento em que o empregado sofre um acidente de trabalho ou tem uma doença ocupacional, eu parto do meu ponto de partida é que o empregador descumpriu esta obrigação contratual. O empregador é inadimplente. Ele não adimpliu, ele não cumpriu uma obrigação contratual. Ok? Se ele não cumpriu uma obrigação contratual, esse é meu ponto de partida, ele tem responsabilidade. Ele tem responsabilidade civil pela reparação que decorre do inadimplemento. Ok? Antero, mas isso não é a mesma coisa que responsabilidade objetiva? Não, não é. Por quê?
Porque ao desenvolver este raciocínio, eu permito ao empregador que, na sua defesa, diga: não, eu cumpri todas as condutas que me foram determinadas pela lei. Vamos voltar na lei? Eu vou voltar na lei, tá bom? Então, tá aqui muito bagunçado. Vamos primeiro apagar e depois a gente vê de novo. Ó, cabe às empresas cumprir e fazer cumprir, instruir, adotar. Então, nós estamos falando de verbos relativos à conduta. Cumprir, fazer cumprir, instruir, adotar. Então, a gente verifica que estes deveres, né, que a gente pode chamar de deveres anexos ao contrato, são deveres de conduta, são deveres de comportamento. E exatamente por isso é que essa matéria ela tem que ser regida, na minha concepção, pela responsabilidade subjetiva, porque eu preciso analisar qual a conduta, qual o comportamento que este empregador adotou diante do fato e também qual o comportamento que o empregado adotou diante do fato, não é? Então vejam, eu tenho que dar a chance do empregador dele se defender e dizer assim: não, eu fiz tudo o que os meus deveres de conduta determinavam. Eu cumpri, eu fiz cumprir, eu instruí, deixa eu voltar lá, eu adotei todas as medidas que foram determinadas. E ainda assim, este evento aconteceu. E por que ele aconteceu? Bom, aconteceu basicamente por 3 motivos. Se o empregador fez tudo o que lhe cabia fazer, o evento só pode ter acontecido por 3 motivos. Seriam estes: força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima. Não é? Que são as excludentes de culpabilidade. Quer dizer, embora eu tenha tomado todas as precauções possíveis, não é? O evento aconteceu porque caiu um meteoro na empresa. Caiu um raio, provocou um incêndio, um alagamento, não é? Ou porque nós tivemos uma situação de motim, nós tivemos, que é o caso fortuito, não é? Nós tivemos aí uma rebeldia, não é? Do povo. Vou lembrar que recentemente nós tivemos a situação dos repórteres que foram cobrindo um evento no Palácio do Planalto, foram agredidos fisicamente por pessoas do povo, pessoas da turba, não é? Então, é uma coisa que ninguém pode, por mais que eu possa prever, por mais que eu possa instruir, por mais que eu possa dar equipamentos de proteção ao meu empregado, eu não posso impedir esse movimento da turba, que seria o caso a hipótese de caso fortuito. Ou a situação de culpa exclusiva da vítima. Quer dizer, o empregador tem que cumprir e fazer cumprir as normas de medicina e de segurança do trabalho, não há dúvida. Mas o empregador não é Deus. Ele não consegue ser onipresente. E não há sentido jurídico em exigir que o empregador seja onipresente. Eu preciso que o trabalhador, devidamente instruído, preparado, municiado dos equipamentos necessários, faça a sua parte, não é? Então, eu tenho um empregador que exige o uso da luva e ele pune o empregado quando está sem luva e o empregado foi treinado de como usar a luva. Aí, quando o empregador não está olhando, o empregado tira a luva, porque a luva incomoda, porque a luva não deixa ele mexer no celular, porque ele não consegue digitar no WhatsApp quando ele está de luva, e ele fica lá na área de trabalho sem a luva. Quando o supervisor está chegando, ele põe a luva. Né? O malandrão. E aí o que acontece? Num determinado momento, porque ele está sem a luva, ele sofre uma lesão na sua mão desprotegida.
Eu posso, em sã consciência, dizer que esse empregador é responsável? Alguns alunos lá na aula presencial dizem sim, Antero, porque ele tinha que estar fiscalizando. Sim, uma fiscalização racional, uma fiscalização possível, não é? E não uma fiscalização impossível, que vai exigir unipresença, onisciência. Quem é onipresente e onisciente, para quem acredita, eu acredito, mas eu respeito o seu direito de não acreditar, é Deus. Deus é onipresente e onisciente, o empregador não. Não é possível. Eu conto sempre uma história que é verdadeira. Aqui onde eu moro no 4º andar. E o apartamento de baixo, o apartamento do 3º andar, ele tem uma varanda estendida, maior que as outras. E aí o proprietário desse apartamento do 3º andar, do meu vizinho aqui de baixo, ele decidiu colocar uma cobertura nesta parte que avança sobre as outras. Não foi ele que fez, foi a construtora, é o desenho do prédio, mas ele decidiu pôr uma cobertura, porque os objetos caíam dos andares de cima na varanda dele. Então ele decidiu pôr uma cobertura para proteger a sua família, não é? Muito bem. E eu me lembro, nessa época, isso faz muitos anos, não é? O trabalhador estava aqui colocando a cobertura, colocando a ferragem para depois colocar a cobertura, e ele estava trabalhando sem cinto de segurança. E a minha varanda tem uma grade. E eu estava aqui na varanda fumando, naquela época eu fumava, eu estava aqui fumando e vendo o trabalhador trabalhando sem o cinto de segurança. Aí eu disse para ele assim, você não tem cinto de segurança para prender? Ele falou, eu tenho, tá lá no carro, tá lá no carro. Eu disse, olha, pegue lá o cinto de segurança, eu autorizo você a prender aqui nas grades da minha varanda, você fica seguro. Ah, não, dá muito trabalho, isso aqui eu tô acostumado, eu faço isso há 20 anos, eu não preciso do cinto. E ele não foi buscar o cinto e não prendeu. Ele não caiu, graças a Deus ele não caiu. Mas imagine se ele tivesse caído. A empresa deu o curso, ensinou a usar o cinto de segurança, deu o cinto de segurança, ele estava trabalhando externo, longe da empresa, estava trabalhando na casa do cliente, e aí ele decidiu, por sua vontade, que usar o cinto de segurança não era legal, porque era muito, travava muito a mobilidade dele. E ele era o bonzão, o rei do pedaço, fazia isso há 20 anos e não precisava. Aí ele cai lá embaixo e morre. A empresa tinha que ter fiscalizado se ele estava usando ou não o cinto de segurança. Bom, quando você me diz isso, você está dizendo que a empresa tem que ter um fiscal para cada trabalhador que sair à rua para exercer um trabalho externo. Então imagine que ele tenha 20 instaladores, tem que ter 20 fiscais, é isso? E aí você pode me responder, é isso. Tá bom, então. Vamos imaginar que esse fiscal estava lá embaixo e ele não estava exercendo o seu trabalho como deveria. Ele não estava fiscalizando o cidadão lá em cima que trabalhava sem cinto. O cidadão cai em cima desse fiscal e o fiscal morre. O instalador não morre. O fiscal morre. Mas a empresa tinha que ver se o fiscal estava fiscalizando direito. Quer dizer, então, que eu tinha que ter um segundo fiscal. Um segundo fiscal para verificar se o primeiro fiscal estava fiscalizando o instalador. É isso? Bom, mas a gente pode ir adiante. Esse segundo fiscal estava conversando com o primeiro fiscal, nenhum dos dois olhando para o instalador. O instalador cai lá de cima, porque está sem o cinto, cai sobre os dois e mata os dois. O instalador não morre, mas os dois morreram. Os dois morreram por quê? Porque não cumpriram as normas de segurança. Então eu tinha que ter um terceiro fiscal, e assim a gente vai ao infinito. Gente, ao infinito. Não é? O empregador. Vai chegar um determinado momento que os senhores vão ter que me dizer que o empregador tinha que estar lá olhando. E como é que o empregador vai olhar todos os seus trabalhadores em todos os lugares que eles estiverem trabalhando? É absolutamente impossível. Ele não é onipresente, não é onisciente. Então, observem
que a lei diz e lhe dá deveres de conduta. Instruir, fornecer, cumprir, obrigar o cumprimento. Se o empregador estivesse vendo um empregado sem o protetor auricular e não o punir, aí ele tem culpa. Ah, mas o empregado que não quis pôr, não interessa. Ele viu, ele tem que punir. Mas ele instruiu, ele fiscaliza, ele cria medidas de segurança. E ainda assim acontece, porque o empregado, quando o empregador dá as costas, tira o protetor, aí, gente, não é possível. Porque senão eu estaria a exigir que o dono da empresa ficasse ali de braço cruzado, vendo cada empregado trabalhar todo o tempo e não faz mais nada na vida, né? Então, gente, vamos lá. Daí porque eu entendo o seguinte. Vamos para a gente resumir que a gente está terminando aqui. Responsabilidade subjetiva, que é o meu ponto de vista, mas é a subjetiva contratual. O empregador tem o dever contratual de manter um ambiente de trabalho livre de doenças e acidentes. Se ocorrer uma doença ou um acidente, eu parto do princípio, meu ponto de partida é que o empregador não cumpriu este dever e, portanto, é culpado. A sua responsabilidade vem da inadimplência do dever contratual de manter o ambiente livre de acidentes e doenças. Ok? Mas isso é só um ponto de partida, ou seja, o empregador pode alegar, e se alegar tem que provar, que o fato ocorreu com uma excludente de culpabilidade, que é a força maior, o caso fortuito ou a culpa exclusiva da vítima, ok? Nessa circunstância, a sua responsabilidade deixa de existir porque ele mostra que ele não foi inadimplente. Ele cumpriu os seus deveres e a outra parte é que não cumpriu. Vejam que eu não mencionei a quarta teoria, que é da responsabilidade civil extracontratual, porque eu já disse antes no bloco anterior que essa não tem cabimento. Ela é extracontratual. A que fala de imprudência, negligência e imperícia, extracontratual. A relação entre empregado e empregador é contratual. Então não dá para trabalhar com essa responsabilidade no evento que nós estamos discutindo aqui, que é acidente do trabalho e doença ocupacional. Gente, me falta 1 minuto para terminar este bloco e, portanto, este assunto, não é? Agradecendo aí sempre a presença, a audiência de vocês. Eu queria dizer o seguinte: enfrentamos nestes 8 blocos, não é? Enfrentamos um assunto muito profundo, muito delicado, que me é muito caro. Vocês verão no material que existe um material complementar para vocês estudarem a respeito da prescrição nos casos de acidente do trabalho e doença ocupacional e também do chamado limbo previdenciário, que é uma situação daquela em que o empregado tem a alta do INSS e o empregador não deixa ele voltar ao trabalho. Eu coloquei isso como material complementar para vocês estudarem, né, para além do que o curso se propôs, que foi tratar das ações de indenização por danos materiais e morais decorrentes das lesões acidentárias. Eu quero dizer também, já encerrando, que não se preocupem quanto à prescrição propriamente, porque prescrição haverá uma aula específica no módulo de direito processual para tratar de prescrição. Bacana? Então, obrigado aí. Agora a gente vai ficar um período sem se ver. Até a próxima. Um abraço.